Nós não temos condições de nos auto-santificar. Nós temos sim uma responsabilidade de continuar nos santificando. Mas a santificação, ela decorre primeiramente de uma ação do Espírito, de uma ação de Deus. Então, somos santificados no Espírito. O Espírito Santo de Deus, por exemplo, desenvolve em nós o desejo de nos santificar. Desenvolve em nós, por exemplo, o nojo pelo pecado. Desenvolve em nós a força e a coragem para enfrentarmos as situações e sujeitarmos a nossa carne. Ações do Espírito Santo de Deus em prol da nossa santificação. Além disso, santificação do Espírito e fé da verdade, ou seja, crer na palavra de Deus, crer na verdade. Para que pelo nosso Evangelho, ou seja, a nossa pregação das boas novas em Cristo, para que pelo nosso Evangelho vos chamou para alcançardes a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. E também Tito, mas quando apareceu a benignidade de Deus, ou seja, o plano presciente de Deus, nosso Salvador para com os homens, não pelas obras da justificação que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Como Cristo falou para Nicodemos, que necessário vos é nascer de novo, necessário vos é nascer da água e do Espírito. Exatamente essa lavagem da regeneração e da renovação do Espírito. A ação do Espírito em nós para a nossa santificação, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Senhor. E finalmente o Senhor Jesus Cristo, abundantemente já tratado, falado aqui acerca da sua importância, e com certeza aquele que cumpre todo o plano da salvação, aquele que foi prometido, a semente da mulher que esmagaria a cabeça do diabo, aquele que foi prometido, aquele que foi esperado por todos os personagens bíblicos. Cristo falou no Novo Testamento: muitos desejaram ver o que vós vedes e não viram. Muitos desejaram ouvir o que vós ouvis e não ouviram. Falou isso em relação àquela geração que teve o grande privilégio de caminhar com Ele, de andar com Ele, de tocar nele, de vê-lo, aquela grande geração. Mas Ele disse em relação a nós: bem-aventurados aqueles que não viram e creram. Nós não vimos o Senhor fisicamente, não tocamos nele, mas nós cremos que um dia nós vamos ver, nós vamos tocar, nós vamos adorá-lo, e nós vamos estar com Ele para sempre, de eternidade em eternidade. Então o Senhor Jesus Cristo é aquele que cumpre, é o prometido, é o esperado durante todo o Antigo Testamento, é aquele que veio na plenitude dos tempos. Quando Paulo fala plenitude dos tempos, ele está falando exatamente daquilo que está pleno, está completo. Então o plano de Deus desenvolvido na sua presciência foi ao longo da história se desenvolvendo através da ação do Espírito Santo de Deus, e quando chegou num determinado tempo, se cumpriu. Quando? Quando Maria concebeu do Espírito Santo, nós vemos a ação do Espírito Santo novamente, concebeu por obra do Espírito Santo. É algo difícil de entendimento somente para ímpios e para pagãos, mas para nós é completamente normal, uma vez que nós cremos que no princípio Deus criou o homem, fez o homem à sua imagem e à sua semelhança. Novamente aqui a ação de Deus, através do Espírito, gerou do ventre de Maria o antigo Adão, foi gerado do pó da terra. O novo Adão foi gerado no ventre de Maria, numa ação do Espírito Santo. Cristo foi gerado no ventre de Maria. Então Cristo é a plenitude da concretização de todo o plano de Deus. Em Cristo tudo se concretizou. Cristo nasceu em carne, viveu em obediência, obedeceu até a morte e morte de cruz, como o apóstolo assim declara. E quando ele morre, cumpre o que? O sacrifício vicário. Quando ele morre, cumpre o sacrifício vicário. Nos substituiu. Quando ele ressuscita, ele se torna a esperança da nossa glória. Então, em Cristo, no seu sacrifício vicário, temos o que? O pagamento da nossa dívida, nossa justificação. Na sua ressurreição, nós temos o que? A esperança da eternidade. A eternidade em Cristo Jesus. Então, Cristo é a plenitude da concretização do plano de Deus. Deus desenvolveu o plano desde a sua eternidade, sua presciência. O Espírito Santo de Deus trouxe o desenvolvimento do plano ao longo da história, e Cristo cumpriu todo o plano na sua própria pessoa.
entregou sua vida por nós na cruz do Calvário, realizou a obra vicária e ressuscitou para a esperança da nossa ressurreição e da nossa eternidade. A Trindade participou ativamente do plano da salvação. Então, para encerrar esse trecho, nós temos alguns outros aspectos acerca do grande plano de Deus, da salvação, e nós vamos desenvolver outros temas ao longo de outros vídeos. Por exemplo, o acesso à família de Deus. Nós fazemos parte agora da família de Deus. Nós vamos ver de que maneira, qual é o nosso papel dentro da grande família de Deus. Vamos estudar especificamente sobre a fé salvífica, né? Nós vamos ver que existem aspectos diferentes da fé e temos que desenvolver a fé salvífica para entrar dentro do grande plano da salvação. Vamos ver sobre arrependimento, sobre conversão, vamos ver sobre expiação, alguns temas que ainda vamos abordar e que são fundamentais para a soteriologia. Mas encerrando, nós temos algumas situações importantes para entender o grande plano da salvação, né? Como a gente já falou também em outro momento, aqui nós estamos vendo mais especificidades, nem arminianismo, nem calvinismo, nem universalismo, nem agostinianismo. Estamos vendo a estrutura dorsal, a espinha dorsal, a estrutura principal acerca da matéria da soteriologia. Então nós temos, por exemplo, que o plano da salvação, que foi desenvolvido por Deus, né, que veio ao longo da história se aperfeiçoando, veio ao longo da história revelando, né, veio trazendo a sua revelação, foi desenvolvido a partir da Trindade, né, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, o Filho que traz a concretização do plano. E o plano, como a gente pode trazer também uma exemplificação no texto bíblico de 1 de Pedro, a primeira carta de Pedro, capítulo 1, versículo 2. Eleitos segundo a presciência de Deus, Pai, em santificação do Espírito, para a obediência e aspersão do sangue de Jesus Cristo. Graça e paz vos sejam multiplicadas, como o apóstolo Pedro fala nesse trecho aqui. Então, o que ele expressou é exatamente aquilo que já estávamos explicando no vídeo anterior. O plano foi presciente, porque Deus, na sua presciência, conhecia toda essa situação, então não foi pego de surpresa, Deus já tinha um plano, esse plano veio se concretizar, veio sendo gerenciado pelo Espírito e foi cumprido em Cristo, foi completamente realizado em Cristo Jesus. E Cristo, exatamente como Paulo usa o termo plenitude dos tempos em Gálatas, na plenitude dos tempos Deus enviou seu Filho nascido de mulher, Gálatas 4:4. A promessa cumpriu literalmente, e isso foi uma expressão do seu grande amor, de João 3,16. Exatamente a plenitude dos tempos é o momento em que Cristo, nascendo, ele personifica tudo aquilo que foi revelado ao longo da história. Temos aí aquilo que já falamos acerca de Abraão e Isaac, como vamos colocar como uma parábola de Deus para nós, falando acerca do preço pago por Deus, por nós na cruz do Calvário. E temos, por exemplo, os sacrifícios que são estabelecidos no Êxodo, os sacrifícios que são estabelecidos em relação ao culto levítico, né? Em relação ao pacto, a aliança, a antiga aliança de Deus com Israel. Temos, por exemplo, primeiro, antes mesmo do estabelecimento da aliança e da entrega da lei, o Cordeiro Pascal, que é estabelecido ainda no Egito. E Deus estabelece que eles façam essa cerimônia, a cerimônia do cordeiro, né, de sacrifício do cordeiro, a escolha do cordeiro, cordeiro perfeito, primogênito, sem nenhuma marca, sem nenhum defeito, o sacrifício desse cordeiro, a família reunida em torno desse cordeiro, participando dessa refeição, refeição feita com ervas amargas, feita com a roupa de viagem já prontos para a saída, comido apressadamente e sem que eles pudessem deixar nenhum pedaço desse cordeiro para trás, ou eles comeriam todo, ou aqueles que ele não conseguisse comer teria que ser queimado. E outro aspecto, o sangue do cordeiro sendo colocado nos dois umbrais e no vergão da porta. A casa onde tivesse a marca do cordeiro, o anjo da morte não atingiria, não cobraria deles
o primogênito, conforme aquela praga que foi lançada sobre o Egito. O Egito tipificando o mundo, né? O Egito agora, nessa situação, é uma tipificação do mundo. O mundo caído em pecado, o mundo afastado de Deus. Israel simboliza aqueles eleitos de Deus, aqueles que creem no Senhor, aqueles que vão ser salvos e estão aí inseridos dentro do mundo. O cordeiro que foi sacrificado lá é uma tipologia de Cristo. Cristo é o nosso cordeiro pascal. Cristo é aquele que se sacrificou para que nós estejamos em aliança com Deus. Aquele que sacrificou por nós, sacrifício substitutivo, vicário. Então nós estamos em torno de Cristo. Cristo mesmo falou na instituição da ceia, né? Que ele deu o seu corpo por nós. Seu corpo por nós. Então o pão que é utilizado na cerimônia do Cordeiro Pascal, Cristo utiliza como o seu símbolo. Aquilo que no Antigo Testamento era o cordeiro, ele agora será o cordeiro. Não mais aqueles cordeiros. Por isso que o autor de Hebreus fala que foram muitos sacrifícios no Antigo Testamento, mas Cristo é o sacrifício conclusivo. É o único sacrifício. Aquele cordeiro pascal agora é Cristo Jesus para nós. E o pão que era utilizado, o pão asmo que era utilizado naquela cerimônia, é para nós agora o pão que nós cortamos na ceia como símbolo do corpo de Cristo entregue na cruz do Calvário. O vinho que foi ingerido durante a cerimônia também da Páscoa judaica, do Pessach, passagem, Pessach significa isso, passagem, porque o anjo da morte passou por cima deles, é agora o símbolo do sangue de Cristo Jesus derramado na cruz do Calvário e que nos purifica de todo pecado. Então, esta tipologia, né, que é anterior até à lei e que é instituída na lei, e que é celebrada ao longo de séculos, né, pelo povo judaico, e que em Cristo tem o que? A sua plenitude, a sua realização, a sua concretização. Aquilo que era símbolo do Antigo Testamento, como Paulo chama de espelho, de imagem, de reflexo, agora é concretizado. É trazido para o plano real, plano físico, real e realizado. Então aquilo que era símbolo no Antigo Testamento, para nós é completamente realizado em Cristo Jesus. Então o que isso cumpre? A reconciliação, conforme a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 19, que Cristo na cruz, que na cruz Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo. Quando nós falamos dessa reconciliação que Deus realizou, é interessante isso, a iniciativa. A iniciativa não é nossa. Inclusive Paulo fala em Romanos que Deus nos amou enquanto nós éramos ainda pecadores. Enquanto nós éramos ainda pecadores. Não havia nenhum mérito. Não havia nenhum mérito. Deus nos amou quando nós éramos ainda pecadores. E aqui em 2 Coríntios 5,19 fala que Deus estava reconciliando em Cristo o mundo consigo mesmo. Então Deus criou a situação de reconciliação consigo mesmo. É interessante que se não houvesse essa iniciativa por parte de Deus, a única coisa que restaria para nós seria a condenação. Novamente a gente ressalta aquilo que Paulo fala, né, que todos pecaram e destituídos estavam da glória de Deus. Então esse era o quadro geral, essa é a nossa situação. E sempre voltamos a afirmar, não há pessoa que seja privilegiada, que esteja acima deste quadro geral. Todos pecaram e destituídos estavam na glória de Deus. Uma pessoa nasce num berço evangélico, nasce numa família religiosa, tradicional, o máximo que ela tem é um bom referencial. Ela tem um bom referencial para que o pecado não aflore com toda a intensidade e toda a força dentro da sua vida. Mas mesmo assim, em muitas situações isso nem adianta. A pessoa acaba por tomar um caminho errado, às vezes até em rebeldia contra aquilo que a ela é ensinado. Mas o que isso mostra? Que não se adquire por hereditariedade ou por obras a salvação, mas sim pela fé. Então esta pessoa, semelhantemente aos seus pais, aos seus avós, aqueles que estão à sua volta, ela mesma vai ter que ter um encontro pessoal com Cristo e a partir das decisões dela reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador. Mas por que ela tem a oportunidade de fazer isso? Porque Deus, na cruz, Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo. Uma iniciativa de Deus. Foi Deus que tomou a iniciativa pela nossa
reconciliação. A iniciativa de Deus chama-se Cristo Jesus, que na cruz do Calvário nos reconciliou com Ele. Agora, crer nessa reconciliação, como que nós cremos nela? Através do Espírito, que nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Cristo realizou a obra, mas para que nós olhemos para esta obra e creiamos nela, mesmo nessa distância que temos em relação à obra realizada, nós olhemos para a palavra de Deus, para a pregação do Evangelho, para a ministração, este ensino que está sendo aplicado aqui. Como é que você crê nisso que está sendo confessado aqui? Através do Espírito Santo de Deus, da pessoa do Espírito Santo de Deus, que uns infelizmente chamam de força ativa, e tem que tomar muito cuidado com isso, com essa atitude, porque com certeza não vai trazer benefícios para a sua vida. Aspectos interessantes dessa reconciliação: o amor de Deus, revelado por exemplo em Romanos 5, 8 ao 10. Outro aspecto, a sabedoria de Deus, que se revelou na cruz, em 1 Coríntios 18, 1 Coríntios 1, 18 a 25, Paulo fala acerca da sabedoria de Deus, a grande sabedoria de Deus para a nossa salvação. O poder de Deus também se manifesta, conforme Paulo assim declara em 1 Coríntios capítulo 1, versículos 24 ao 25. E a justiça de Deus diante dos céus, do inferno e de todo o mundo. A sua palavra foi cumprida, conforme Colossenses 2,15. Então, a iniciativa divina é exatamente aquilo que criou oportunidade de salvação para todos nós. A partir dessa oportunidade de salvação, haverão algumas situações, algumas consequências, né? Haverão algumas atitudes necessárias. Primeiro, consequências da grande iniciativa de Deus desenvolvendo o plano de salvação que se concretizou através de Cristo. Por exemplo, nós temos aspectos que já abordamos dentro da ação tridimensional, mas vamos estudar especificamente cada um deles. A regeneração, a justificação e a santificação. A regeneração. Nós temos aí uma nova vida em Cristo Jesus. Deixamos de ser aquela criatura caída em pecado, em condenação, e vamos ser agora uma nova criatura. Como isso acontece? Como isso se realiza? Vamos ver especificamente. Que a regeneração nos torna uma nova criatura em Cristo Jesus. Quem não é regenerado é porque não vivenciou uma experiência salvífica verdadeira. Ele não creu, ele não recebeu o Espírito Santo de Deus, ele não se arrependeu e Cristo não está interagindo na sua vida. Porque se estiver, ele será regenerado, ele será uma nova criatura. Ele era um ladrão, ele não será mais um ladrão. Ele vai agora ser uma pessoa honesta. Ela era uma prostituta, ela não será mais uma prostituta. Ela será uma pessoa com padrões morais de acordo com aquilo que Deus determina na sua palavra. Ele era uma pessoa imoral, ele era uma pessoa violenta, agressiva. Ele não será mais, a partir da regeneração, a que ele estará submetido por meio da ação da salvação na vida dele. A regeneração, a justificação, vimos alguns aspectos dela, mas vamos estudar mais profundamente também em outro ponto. E a santificação, vimos também algum aspecto da santificação no sentido da nossa responsabilidade em relação ao plano da salvação, mas vamos ampliar essa visão da santificação e vamos ver a interação entre o Espírito Santo de Deus, na ação de Deus, na nossa santificação, e o resultado dela como a nossa responsabilidade também dentro da nossa santificação e aperfeiçoamento dessa santificação até o momento em que ela se tornará perfeita na glorificação. Nós só seremos perfeitamente santos no ato da glorificação, né? No ato da nossa ressurreição num corpo glorioso em Cristo Jesus. Então esses aspectos e os requisitos. Então dentro de todo esse quadro, todo esse plano, a parte de Deus em relação a nós, que vem por meio da graça. A graça de Deus se manifesta através de todo esse grande plano que se realizou em Cristo Jesus, e através da graça de Deus é que nós somos admitidos. Agora, como que nós vamos participar desse grande plano da graça de Deus? A graça que resume todo esse grande plano de salvação? Através da fé. A fé salvífica. É exigido de nós a fé, porque é isso que vai definir a nossa aceitação,
a nossa entrada no plano da salvação ou a nossa condenação. Então Deus predestina quem? Deus predestina grupos. Qual grupo? O grupo daqueles que creem. Como se crê? Pela fé. Não é através de um encadeamento lógico. Deus não é provado em laboratório. Deus não precisa ser provado em laboratório. Por quê? Porque Deus está além e acima de toda a lógica humana e toda a lógica científica. Deus está muito acima de tudo isso. A ciência serve para estudar o que é humano, limitado ao tempo e espaço. É isso que a ciência se preste a estudar. A ciência não serve, não tem competência de estudar acerca de Deus, porque Deus está além, acima de todos esses aspectos. O que nós estudamos, o que a ciência contribui em relação ao estudo de Deus, é em relação à obra de Deus. Então a obra de Deus é objeto de estudo da ciência. Arqueologia, química, física, matemática, ciências humanas, geografia, antropologia, história, elementos da criação de Deus. Mas Deus em si é um aspecto sobrenatural e espiritual. Então nós temos, por exemplo, a entrada para o mundo espiritual e acesso ao plano da graça de Deus. Fé salvífica. Então vamos estudar também especificamente sobre a fé. Arrependimento. E aí, resultado daquela obra do Espírito. O Espírito Santo de Deus convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Qual é o resultado desse convencimento? Quando o homem dá ouvidos à voz do Espírito, que trabalha dentro do convencimento, então aí entra a ação do livre-arbítrio. O livre-arbítrio não salva. O livre-arbítrio é uma ferramenta, um meio através do qual o homem se rende ao convencimento do Espírito. O Espírito está interagindo com ele, tentando convencer. O que ele faz? Quando ele aceita esse convencimento, ele se rende. Ele se rende a Deus, a Cristo, né? Ao Espírito Santo de Deus. Esse rendimento do homem é o seu arrependimento. Ele entende, realmente sou pecador, a declaração do ladrão da cruz, né? Que nós somos merecedores de estarmos aqui, mas este homem é inocente. Aquilo foi arrependimento. Ele se arrependeu das suas obras e reconheceu a justiça em Cristo Jesus. Então, a fé, o arrependimento, a conversão. Agora o homem, a partir da fé, da crença, né, do crer, da fé sobrenatural, do arrependimento das suas obras, arrependimento de obras mortas, como Paulo fala, este homem será convertido, ele se converterá, ele sairá do caminho de condenação, das obras e atitudes de condenação, de pecado, e ele vai convergir agora para Deus, para Cristo Jesus, para uma nova atitude, para ser uma nova criatura e agir a partir de um novo ponto de vista. É tomar atitudes que levem em consideração a vontade de Deus para a sua vida. A partir dessa conversão, este homem tem novas atitudes, novas ações e tem uma nova vida em Cristo Jesus. E obediência. Vamos ver também acerca de obediência. Então ele tem fé, ele se arrepende, ele se converte e ele passa a obedecer à sã doutrina, como Paulo fala, que obedecestes à sã doutrina a que fostes expostos. Então este homem agora ele se torna um servo de Deus. É por isso que ele é chamado servo. Por isso que todos os apóstolos, eles, diferentemente de algumas alas neopentecostais, que gostam de ter os seus líderes, esses líderes gostam de serem chamados, porque se não fosse assim eles corrigiriam, eles gostam de ser chamados de grande autoridade em libertação, de o grande profeta da revelação, a autoridade máxima na obra de Deus. Nenhum dos apóstolos manifestou nenhum interesse por esse tipo de título, esse tipo de adjetivo. Pelo contrário, todos eles sempre aplicaram assim o termo rodulos, ou seja, o servo. O servo. E o servo no sentido de o escravo. Por quê? Porque eles entendiam que a sua condição em relação a Cristo não poderia ser mais do que isso. E isto era completamente suficiente. Somos servos dele. Estamos servindo a Deus em obediência a Cristo Jesus. Não queira ser mais do que isso. Mais do que um servo e uma serva de Deus. Então somos servos e
dentro desses 4 requisitos, nós cumprimos então nossa participação, nossa interação dentro do plano da salvação. Por parte de Deus temos a regeneração, a justificação e a nossa santificação. Santificação, a interação de Deus e a nossa dentro dessa atitude da santificação. E da nossa parte a fé sobrenatural, o arrependimento, a conversão, viver uma nova vida em Cristo Jesus, né? E a obediência à sã doutrina, o que faz de nós servos de Deus e faz com que a nossa vida seja um exemplo vivo da obra e do sacrifício de Cristo Jesus. Dentro de uma atitude dessa, cumpre-se aquilo que é profetizado em Isaías, que ele olhará para o resultado, para o benefício do seu sacrifício e ficará satisfeito. O Senhor está satisfeito com aqueles que de fato cumprem a expectativa que ele tinha em relação a nós. Tem fé, se arrependem, se convertem e vivem debaixo de obediência. Agradeço aqui a oportunidade de estar falando com vocês e temos aí mais algumas aulas ainda para falarmos acerca de importantes aspectos dessa importante matéria chamada soteriologia.